No episódio anterior, vimos que na estação ferroviária de Canfrã se encontraram provas de que a neutralidade de Portugal foi bastante questionável durante a Segunda Guerra. Como é questionável a ideia de que a guerra aconteceu longe de Portugal. Salazar manteve uma política de neutralidade durante a Segunda Guerra, mas a realidade é bem mais complexa. Portugal não só foi palco de uma intensa atividade de espionagem, como até de combates aéreos. Num país supostamente neutral, chegaram a travar-se combates aéreos a menos de 2 milhas náuticas da costa portuguesa. 11 navios portugueses foram afundados pelas forças beligerantes, complexas redes de espionagem atuaram em Portugal e cidadãos portugueses foram condecorados com a Ordem da Águia Imperial Nazi. Uma das ideias mais frequentemente difundidas acerca da Segunda Guerra Mundial é a de que Salazar nos salvou do conflito. Mas o Estatuto de Neutralidade não conseguiu manter por completo o país à margem do confronto armado. Portugal tornou-se um paraíso para espiões durante a Segunda Guerra Mundial. A estação do Rossio, em Lisboa, era um dos pontos de entrada utilizados pelos serviços secretos de todos os países envolvidos na guerra. A capital portuguesa era a Casa Blanca da Europa. O lugar ideal para escapar aos horrores da guerra e para participar no jogo da espionagem. Espiões, diplomatas e refugiados dos 4 cantos de uma Europa em convulsão encontravam-se em Lisboa. Estamos na suposta casa de um espião dos anos 40. A historiadora Irene Pimentel conta-nos como Portugal e Salazar jogaram um jogo complicado. Temos um retrato robô de quem eram os espiões que andavam por Lisboa durante a Segunda Guerra Mundial. É o papel da historiadora que de vez em quando tem que imaginar, não é? O historiador, porque... Faz um pouco de ficcionista também. Fazemos um pouco de ficcionismo. Preenchendo as lacunas da história. Da história, porque isso não está escrito em sítio nenhum, não há fontes que, em princípio... Sabemos que não podem ser, evidentemente, pessoas antissociais. Andavam sempre em festas, em lobbies de hotel. Em festas constantes, nos coquetéis também das embaixadas, como é evidente, e nos coquetéis que os hotéis organizavam. Estamos a falar dos espiões ingleses ou dos alemães, ou ambos funcionavam assim? Ambos funcionavam assim. Aliás, o grande interesse de um país neutral como Portugal é que nos mesmos hotéis estavam espiões britânicos e espiões alemães. Embora e houvesse hotéis que eram mais especializados em espiões alemães e hotéis mais especializados em espiões ingleses. Exatamente. Essa permissão que estava implícita por parte do regime de Salazar era a garantia de que o regime era neutral. Porquê é que Salazar fez questão de manter esse equilíbrio de forças durante a guerra? Salazar fez questão em que Portugal se mantivesse neutral. Tinha já a história recente do que é que tinha sido Portugal numa guerra, que foi a intervenção de Portugal na Primeira Guerra Mundial, na Grande Guerra. E o próprio regime estaria em causa se a guerra aqui chegasse, provavelmente. Absolutamente. Só que, e aí vem o lado da sorte, também do mérito de Salazar, evidentemente, que era muito pragmático em relação à política externa, mas há também o outro lado da sorte, não é? E a sorte é que os dois lados beligerantes, o Reino Unido e a Alemanha, convinha-lhes, aos dois lados, convinha que Portugal se mantivesse neutro. Porquê? Para os alemães, sobretudo porque era uma via de exportação de wolfrâmio, conservas de sardinha, lanifícios,
para o esforço de guerra alemão. Da parte dos ingleses? Porque Da é que parte dos havia o ingleses, interesse em manter era a mais, neutralidade os portuguesa? ingleses já controlavam o Atlântico, não é? E o Atlântico Norte também queriam controlar o Atlântico Sul, e fizeram-no, mas, por outro lado, não queriam que a Península Ibérica participasse na guerra, nem fosse invadida pelos alemães, já agora. Portanto, pode-se inferir que a neutralidade portuguesa foi uma neutralidade consentida pelas duas partes Consentida pelas beligerantes. duas partes. Um colega meu, o António Getel, diz que foi uma neutralidade fácil. Não podia haver também a permissão de que houvesse espiões portugueses, porque isso iria ferir para um lado ou para o outro a neutralidade. Exatamente. A partir do momento em que portugueses estivessem a lutar para um lado ou para o outro, já Portugal não era considerado, podia não ser considerado neutro, e aí podia, de um dos lados, vir uma invasão. Há um momento crítico nesse aspecto, que é o momento em que se descobre a rede Shell, que era uma rede a favor dos ingleses, que funcionava com portugueses também. Exatamente. Como é que Salazar soube da rede Shell? Salazar soube da rede Shell através da Seguridade Espanhola, que era a polícia política e os serviços secretos espanhóis, ao fim e ao cabo, informados eles, por seu turno, pela Gestapo e o Serviço de Segurança alemão, ou seja, de espionagem, que avisaram que havia uma rede pertencente ao SOE britânico, Special Operation Executive, que tinha o aparelho logístico composto por portugueses. O SOE o que é que queria? No caso da Alemanha invadir Portugal, eles iriam sabotar uma série de infraestruturas. Olha, por exemplo, tudo o que era com petróleo, tudo, a SACOR era logo um alvo, e tinham armas em casa para haver um exército clandestino dirigido pelos britânicos que lutaria contra os alemães em pleno Portugal. Quando os alemães começaram a ficar na mão de baixo, isso teve repercussões na forma como o governo português, o governo de Salazar, se relacionou com ambas as partes beligerantes? Depois da derrota que foi a rede Shell, foi uma derrota tremenda para os britânicos, de repente só ficaram por aí, havia outras redes britânicas, mas digamos que com uma logística com portugueses, Salazar percebeu-se que não tinha uma lei fundamental, que era espionagem de países terceiros contra outros países. Ou seja, só era preso quem fizesse espionagem contra Portugal, porque estava em Portugal. Essa lei de 1943, quando ela surge, já é a favor dos britânicos e contra os alemães. Já estão os britânicos na mão de cima. Na mão de cima, depois da rede Shell. Isso é a astúcia de Salazar a funcionar em todo o seu esplendor. E a sorte também, e a astúcia dos britânicos. A rede Shell foi toda apanhada. Foram todos presos, britânicos. Inclusive os ingleses. Inclusive os ingleses. Mas Portugal não ia deixar presos ingleses. Portanto, o que isso aconteceu... não criou um momento de atrito entre Portugal e a Inglaterra? Os ingleses e a Inglaterra, o Reino Unido, esteve a ver onde é que parava aquilo, e que se houvesse alguns aspectos, podia, de facto, a neutralidade também ter terminado nesse momento. A 7 de junho de 1943 é aprovada uma nova lei que criminaliza os atos de espionagem em território nacional. Os espiões estrangeiros eram apenas expulsos do país. Quem sofria as consequências mais graves eram os colaboradores portugueses. No início de março de 1943, Salazar recebe do embaixador britânico um organograma sobre as redes de espionagem do Eixo em Lisboa. O documento continha uma lista dos portugueses que trabalhavam para a Alemanha. O chefe do farol do Cabo de São Vicente tinha acesso a toda a informação recolhida pela Marinha Portuguesa. Suspeitava-se que o militar Francisco Garcia Regêncio tinha um emissor de rádio sem fios, fornecido pela Embaixada Alemã, destinado a enviar mensagens a partir de uma pequena dependência junto ao farol. A bem do Estatuto de Neutralidade, o governo de Salazar não podia admitir um cúmplice do Reich nas suas forças armadas. Francisco Garcia Regêncio foi preso em 1943 pela PVDE, a antecessora da PIDE, sob a acusação de espionagem a favor dos nazis.
José Augusto Rodrigues, autor do livro A Batalha de Algesur, seguiu os passos de Francisco Garcia Regêncio até à prisão do Aljube. Como é que o primeiro sargento Francisco Regêncio foi recrutado pelos alemães? O Francisco Regêncio é recrutado pelos alemães numa situação, na altura ainda antes da guerra, uma situação casual, de um encontro entre as esposas do Regêncio e de um alemão chamado Ernst Schmidt. E quem era esse Ernst Schmidt? Era um alemão que já vivia em Portugal desde 1921 a 1922, assumidamente admirador de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista, e que, a certa altura, se tornou no mais importante recrutador de informadores. Contratava, a bem dizer, porque a maior parte dos espiões portugueses trabalhavam no sentido de receber algum dinheiro. Aliás, o Regêncio também não foi exceção, não é? O que é que aconteceu, Francisco Regêncio, depois de as autoridades inglesas o terem denunciado como espião ao governo de Salazar? Portanto, a atitude do regime Salazar vai se inserir num aspecto muito mais abrangente, porque a denúncia é feita inicialmente em 1942 pelo embaixador britânico Ronald Campbell e depois arrasta-se, como era tradicional na forma de atuar de Salazar, arrasta-se a resposta e só em 43 é que começam a aparecer de facto as respostas, porque se sucedem documentos, inclusivamente organigramas com a montagem dessa rede, onde, curiosamente, o Regêncio não aparece. O Regêncio não está nesses organigramas. O Regêncio era, digamos, uma situação paralela, mas um bocadinho à margem do esquema oficial. Porque havia aquela ligação íntima com o Schmidt. Exatamente. Mas ele foi preso. Ele foi preso. Foi preso em 44. Ele acaba por ser preso, porque as insistências dos ingleses são muitas, há várias documentação a referir o Regêncio, não é? Foi preso e veio para aqui, para o Aljube. Esteve aqui cerca de um ano, enquanto as investigações decorriam. Depois vai para o depósito de presos de Peniche, que era o Forte de Peniche. Portanto. Até aí, a legislação só previa penalizações para espiões estrangeiros. Exatamente. Ou para portugueses que estavam a espiar contra o Estado português. Exatamente, contra o Estado português. Portanto, não abrangia o caso. Curiosamente, no dia em que ele é libertado de Peniche, também são libertados uma série de informadores que pertenciam à rede controlada pelo Ernst Schmidt, que estavam presos no Forte de Peniche. No fundo, pode-se dizer que as autoridades portuguesas sabiam perfeitamente que havia espiões alemães em Portugal a atuar. Sim, sabiam, não só porque havia já denúncias formais dos ingleses, como também havia ligações a diversos oficiais e a diversas personalidades, portanto, do regime que sabiam, portanto, e que de algum modo toleravam essas atividades. E dentro da própria Polícia de Vigilância e Defesa do Estado havia quadros superiores que eram acusados pelos ingleses de ser, portanto, deliberadamente a favor da causa germânica. O próprio capitão Castro Silva, que vai chefiar as buscas ao Farol e à casa do Regêncio, tinha tido formação pelas entidades alemãs, portanto, pela polícia alemã, aliás, como outros. A que informações é que o primeiro sargento de Regêncio tinha acesso? Como era o chefe do Farol do Cabo de São Vicente, colocava-se no topo da torre do Farol e fazia a observação de todos os comboios navais, de toda a movimentação marítima e transmitia depois via um rádio para os alemães, portanto, a informação. Ele era essencialmente um observador. Isso era informação estratégica importante? Era importante porque ao longo da costa portuguesa existiam outros observadores e que iam acompanhando a evolução de todos os navios, inclusivamente aqueles que saíam dos portos, com carga, com passageiros, com refugiados. Portanto, tudo isso era monitorizado por portugueses que normalmente atuavam para os alemães. Dessa forma, os alemães podiam saber a movimentação dos ingleses e podiam atacar nos momentos mais sensíveis. Havia toda uma informação que permitia todos os ataques. Entre 1939 e 1945, perto de 400 navios foram afundados em águas portuguesas. A intensa atividade de espionagem marítima levada a cabo pelos alemães ao longo da costa de Portugal foi determinante no prolongamento da Batalha do Atlântico, uma desgastante luta pela manutenção da cadeia de abastecimento dos aliados.
Uma sequência de ataques desde maio de 1943, que resultou no afundamento de vários navios, levou o comandante-chefe do Mediterrâneo a pedir que fossem tomadas fortes medidas de penalização contra um país neutral. O telegrama, classificado como Most Secret, expedido pela Inglaterra a 29 de junho de 1943, era eloquente. Os ataques da aviação do eixo ao tráfego naval entre Lisboa e Gibraltar estão a alcançar dimensões sérias. Presume a ação enérgica sobre o governo português em protesto contra abuso da invasão de águas territoriais. O jornalista Carlos Guerreiro, autor do livro intitulado Aterrem em Portugal, tem a certeza de que os serviços secretos portugueses colaboraram com os alemães. Estamos aqui ao pé de um avião que teve muita intervenção durante o período da Segunda Guerra Mundial. São aviões muito utilizados na busca e salvamento e foram muitas vezes chamados no Atlântico, tanto nos Açores como em Lisboa, para tentar localizar. Para resgate, para tentar localizar sobreviventes de navios que tinham sido afundados, até navios portugueses que foram afundados por engano. Isto no contexto da chamada Batalha do Atlântico. Nesse contexto da Batalha do Atlântico. O que foi a Batalha do Atlântico? A Batalha do Atlântico é basicamente a tentativa dos alemães destruírem os navios que vêm ou dos Estados Unidos para a Inglaterra, com carros de combate, gasolina, mercadorias de toda a ordem. Todo o material necessário para alimentar um exército. E esse combate, que é de facto para a Inglaterra um combate de sobrevivência, porque os ingleses não têm capacidade para alimentar a guerra sozinhos, eles não têm capacidade de produção para fazer frente aos alemães. A sua sobrevivência vai depender desses comboios. Por parte dos alemães era crucial terem informações sobre as rotas desses comboios de navios. Exatamente. E aí entra a espionagem. Aí entra a espionagem, alguma dela desenvolvida a partir de Lisboa, onde se tenta, de facto, através de tripulantes que chegam cá em navios que trazem para Portugal o trigo, o combustível... Com o material vem vem homens e com homens vem informação. Portanto, nós vamos ter a espionagem alemã muito empenhada, através de, entre aspas, agentes portugueses, para terem informações sobre sobre o que se passa em Inglaterra. E muitas vezes conversas com eles próprios, só com os marinheiros, para saber então, mas há bombardeamentos, o que é que se passa lá, as pessoas estão revoltadas, estão com o espírito de continuar a lutar, portanto, tudo isso são coisas... Não era a ouvir a BBC que se tinha essa informação. Exatamente, não era de certeza a ouvir a BBC que isso sabia, porque obviamente a BBC, tal como as rádios alemãs, difundiam a propaganda, pura e simples. Não é? Qual foi o período crucial dessa Batalha do Atlântico? O período mais quente acaba por ser entre fins, outubro, novembro de 42 até junho de 43. É quando nós temos, de facto, uma lista enorme de navios afundados à vista de costa, porque nós vamos ter, pelo Atlântico, temos muitos navios afundados. Causa muita preocupação, nomeadamente ao comando do Mediterrâneo, que começa a ficar seriamente preocupado com a atividade alemã, porque, de facto, os alemães intensificam nessa altura os ataques, nomeadamente através de aviões aos navios naquele território. Portanto, é o período mais aceso e é também a altura em que mais navios se afundam na nossa costa. Há documentos que expressem essa preocupação? Há documentos que expressam essa preocupação. Inglês? Há, inclusive, um telegrama do almirante Cunningham, que é o comandante inglês da zona do Mediterrâneo e que meses mais tarde vai ser o comandante de toda a marinha inglesa, portanto um homem de topo. É um homem de topo, onde ele pede ao almirantado que pressione o governo português para ou defender os navios que estão a circular dentro das águas territoriais, ou, se não o conseguirem, que pelo menos autorizem a construção de uma base aérea no sul de Portugal. Houve batalhas aéreas também? Houve batalhas aéreas, sim. Também por essa altura? Também por essa altura, portanto, há o caso de Aljur, que é bastante conhecido. Que é um combate que não é único, mas que é particularmente importante. Acabou por colocar Aljur um bocadinho, digamos, na agenda da Segunda Guerra Mundial, mas houve outras situações, mas de facto Aljur é o facto que está mais documentado. Temos hoje bastante informação hoje recolhida nos últimos anos. Na altura, o caso na imprensa praticamente não transpirou. Esse caso, como outros casos, mereciam, se calhar, um parágrafo ou dois num jornal, numa página lá de dentro, mas depois a história é remetida para um canto, porque de repente tínhamos soldados beligerantes de um país beligerante em território português. É o que acontece na história de Aljur. É o que acontece na história de Aljur, exatamente. Passado em claro. Eu julgo que apareceu nos jornais referência à queda do avião, mas depois, a partir de nunca mais soube nada. Portanto, normalmente essas histórias, localmente, se formos aos jornais, conseguimos encontrar informação, ou que foram recolher os destroços, ou que os corpos seguiram para algum lado, mas depois, a nível nacional, são pequenas notícias que depois aparecem um dia e no dia seguinte já não há desenvolvimento.
As referências ao episódio do combate de Algesur não ocupam mais de 3 linhas nas edições daquele dia de 1943. Em 2015 descobriu-se, por acaso, um documento revelador no sótão dos passos do concelho de Algesur. Ali esquecida estava uma cópia do relatório que foi enviado ao Ministério do Interior. Este relatório oficializa os acontecimentos do dia 9 de julho de 1943, uma vez que o regime salazarista tentou abafar o caso, pois comprometia a política de neutralidade. É o único combate da Segunda Guerra Mundial em solo português de que há registro oficial. No dia 9 de julho de 1943, a Embaixada Alemã em Lisboa é informada acerca da movimentação de navios aliados na costa portuguesa. A esquadrilha alemã, comandada pelo tenente Karl Gunther Nikolaus, descola da base de Bordeaux-Merignac, rumo ao sul de Portugal. Cerca das 9 da manhã, nos céus da costa vicentina, os aviões alemães bombardeiam uma frota de cargueiros aliados. Alertados pelo ataque, chegam 3 caças ingleses em defesa dos navios. Junto à falésia do Cabo de São Vicente, um Beaufighter inglês atinge os depósitos de gasolina do bombardeiro alemão Condor. Apesar de todos os esforços do piloto, o Condor acaba por embater numa falésia. Vitorino da Silva Cuco, o chefe do posto da Guarda Fiscal, encontrava-se a meio quilómetro do local do incidente. Foi ele quem fez soar o alarme e coordenou as operações de resgate dos corpos. Depois de muita hesitação, o Ministério dos Negócios Estrangeiros autorizou que 4 cidadãos portugueses fossem condecorados com a Ordem da Águia Imperial Nazi, por terem ajudado na recolha dos aviadores que, segundo dizia a nota oficial, morreram num acidente. Um dos condecorados foi Vitorino da Silva Cuco. No dia 11 de julho de 1943, ao meio-dia em ponto, saiu da Igreja Matriz de Algesur o cortejo fúnebre com os restos mortais dos 7 tripulantes do avião alemão. Foi acompanhado por altas figuras alemãs e portuguesas. O corpo diplomático alemão e o presidente da Câmara de Algesur participaram no desfile, mas nem Salazar nem qualquer membro do seu governo compareceram na cerimónia. Marcamos encontro com Ernesto Silva, o neto de Vitorino Cuco, no cemitério de Algesur. Então são estas as capas? Sim, são os 7 aviadores que morreram no combate. Aquele é o comandante? Sim, é o Gunther Nicolau. Sim. São as 7 sepulturas. O que é que o Sr. Ernesto traz aí com Eu tanto cuidado? trago aqui o diploma com que o meu avô foi condecorado. Isto tem uma cruz suástica. Tem a cruz suástica e a águia do rei. E aqui dentro tem o diploma que foi conferido ao meu avô. Esta assinatura Der Führer. É, o Führer, do Hitler? próprio Hitler. Assinado pelo punho do Isto próprio é mesmo Hitler. assinado. 20 de outubro de 43, portanto foi uns meses depois, Uns meses depois, aquilo foi em da queda do avião. julho, depois foi depois da queda do avião. Foi uns meses depois. E esta é a medalha, a cruz gamada, Com as cruzes, com as cruzes suásticas. suásticas. Então, como é que o seu avô se sentia condecorado pelo Hitler? Por um lado, fez aquilo que humanamente é possível, tratar dos mortos, não é assim? Uma situação agradável por um lado, por ter cumprido o dever dele e tratado dos funerais. Mas depois também há outra parte negativa, que isto é... Pronto, tem atrás disto uma história terrível. E o Sr. Ernesto é o herdeiro destas foi um herdeiro, porque o condecorações. meu avô fez questão de que fosse eu que ficasse com isto. Agora, olhando para a história e com esta condecoração agora sua, como é que se sente? Pronto, isto é o meu avô, está aqui um bocadinho do meu avô, não é? Claro. Claro. Uma forma de o ter vivo. É isso mesmo, mas pronto, também por outro lado é uma situação, recorda uma situação triste, o genocídio que o Hitler trouxe. São situações que a gente não pode de maneira nenhuma alterar. Durante a Segunda Guerra Mundial, mais de 600 aviadores e 134 aviões militares aterraram ou caíram em território nacional. Apesar da neutralidade declarada pelo governo português, o espaço aéreo do país era utilizado pelas forças do eixo e pelos aliados.
As redes de espionagem passavam informações sobre o trânsito de navios na costa portuguesa, facilitando os ataques da aviação alemã. De uma paz sem vencedores nem vencidos, resultou numa estratégia política hábil. Em caso de necessidade, escondiam-se as provas de que a neutralidade estava a ser posta em causa. Salazar ficou com os louros de ter conseguido salvar Portugal da guerra. Mas, na verdade, talvez a neutralidade portuguesa só tenha sido possível porque, bem vistas as coisas, interessava aos dois lados do conflito.